Bom para Todos faz hoje um balanço de 2019 e analisa perspectivas para 2020. Estamos no estúdio com o economista e assessor sindical Igor Grabois e o editor-chefe do Brasil de Fato, Daniel Giovanazzi. Vou pegar o gancho do que o Daniel disse no último bloco sobre Rodrigo Maia tocando essa pauta econômica no Congresso. E daí eu ouvi uma análise hoje, não me lembro bem de quem, falando sobre ano que vem a gente vai viver um parlamentarismo, que é isso. Independente do que o governo faça ali, quem vai tocar a pauta é o Congresso. Vocês acreditam que, de fato, talvez a gente viva isso, de um ponto de vista da economia, das pautas econômicas que são importantes, como a gente já disse, para mercado, enfim? Eles têm uma pauta econômica que não é só uma pauta do ponto de vista do mercado financeiro, né? Privatização, previdência, né? Mas ela é mais ampla, ela está envolvendo, inclusive, questões de propriedade da terra, ou seja, uma pauta muito ampla. E nisso, o Rodrigo Maia e o Paulo Guedes, com alguma modulação, eles tendem a concordar, né? Então, privatização absoluta, destruição de todos os mecanismos de proteção social, essa pauta está no Congresso. Por exemplo, reforma tributária, que começa a se discutir agora, que é uma pauta importantíssima, mas que essa não é mais complicada. Essa é mais complicada, né? Porque aí os interesses são muitos. Sim. Tem uma coisa que tem acontecido desde daquela a lei da responsabilidade fiscal. Ela tem um nome bonito, né? Que você é contra essa lei, você é contra a responsabilidade fiscal, né? Ela tem um nome bonito, mas ela destruiu a federação. Ela acabou com a autonomia financeira, com a autonomia administrativa dos estados e dos municípios. Então, uma reforma tributária, ela tem essa dificuldade que ela vai envolver. Primeiro, quais os entes federativos vão ganhar e vão perder com a reforma tributária? Essa é a primeira questão. A segunda questão é quais os setores econômicos vão ganhar e vão perder com a reforma tributária. Então essa não tem consenso. Por isso que ela não saiu até hoje. Sim. Na Previdência é fácil, né? Tira dos aposentados, tira dos trabalhadores, e aí não mexe com esses interesses. Agora, essa pauta legislativa, ela tem um fator imponderável, que é se o povo vai para a rua ou não vai. Né? Aqueles deputados, a maioria deles, né, vamos dizer assim, você tem uns 130, 140 deputados de um campo político progressista, né, preocupado com o Brasil, tem, vamos dizer assim, umas 100 pessoas, 120 pessoas ideológicas da direita, e tem uns 300 que sempre foi assim, né, que votam de acordo com os ventos. Né? Mas, Igor, daí não querendo ser pessimista, mas já sendo um pouco, a reforma da Previdência, a população foi para a rua, fez atos, e a reforma passou. Olha, a reforma passou. Né? No final, eles conseguiram, inclusive no dia da votação, saiu uma pesquisa do Datafolha, contrariando todas as pesquisas anteriores, né? De se estranhar. Que a população era contra, sim, mas dizia assim, antes era 80% e passou para 54%, eles deram uma maceteada na pesquisa, né? Não digo de falsificar números, mas da forma que faz a pergunta, a gente sabe como é que a pesquisa é feita. Né? Mas foi muito pouco. Foi muito pouco. A gente não fez a greve geral, que foi muito insuficiente, né? Então, o tipo de luta que se exige nesse momento é muito mais amplo. Nós não estamos lidando com um governo normal. Não é uma alternância de poder. O PSDB lá, né, o Alckmin, o Serra, o Fernando Henrique. Não, a gente não está falando com o Sarney. Não, a gente não está falando com esses personagens. Nós estamos vendo na nossa frente o envolvimento do presidente da República, do governador do estado do Rio de Janeiro, com o crime organizado no Rio de Janeiro. Sim. Com o crime organizado. Nós estamos lidando com bandidagem. O termo é esse, né? Eu sei que de falar isso em público, né, e por ondas eletromagnéticas pode causar sabores processuais, etc. Mas essa é a verdade dos fatos. Eu ouvi falando hoje, inclusive, que a gente usa o termo milícia, mas ele é suavizado na compreensão pública. Tem que usar crime organizado. No meu tempo chamava grupo de extermínio. Aí chamaram de milícia porque a imprensa achou mais bonitinho, né? Porque grupo de extermínio. Isso é um grupo de extermínio, de extorsão. Lembram a máfia siciliana, a máfia de Nápoles, a Camorra, né? A gente vê o filme da Camorra, é igual. Então, nós estamos lidando com gente que vai para a violência física sem nenhum pudor, sem nenhuma... Então, isso é um ponto. A outra é que o Paulo Guedes, né? Abre aspas, por favor, né? Fecha aspas depois do que eu falar. O Paulo Guedes é um revolucionário, fecha aspas, né? Então, revolucionário no sentido de que a política econômica do Paulo Guedes está mudando os setores dominantes do Brasil.
né? Ou seja, o grande vitorioso, né? Você é a grande instituição. Se eu disser, quem foi o grande vitorioso do golpe do impeachment? Foi o Itaú, foi o Banco Itaú. O Banco Itaú fez o ministro da Fazenda, fez o presidente do Banco Central, fez uma política cambial e uma política bancária que o favoreceu durante 2 anos e meio. O Itaú conseguiu, foi o grande vitorioso. O Lehman, né, que também é banqueiro, mas também não é banqueiro que a gente vai lá e pega dinheiro emprestado, é outro tipo de ator do mercado financeiro, também foi um grande vitorioso. Né? Mas esse pessoal entregou agora o bastão para os tipos do Paulo Guedes. Vamos dizer assim, aquele povo da Faria Lima, que até virou... Faria Limers, né? Até tem lá um cidadão dizendo que era paulo guedista e não bolsonarista, apesar de ter votado no Bolsonaro. Né? Então, nesse sentido, da mudança da propriedade, né? Inclusive o pessoal está se animando, a Selic está baixando. Mas por que a Selic está baixando? Porque para o Paulo Guedes, público nem sequer a dívida. Esses recursos, a dívida, eles estão lá com o governo, mal ou bem. Né? O Paulo Guedes quer jogar isso para o setor privado, ele quer jogar isso para os tais fundos. Né? Diminuir o BNDES, acabar com o Banco do Brasil, né? E isso vai à indústria, né? Ou seja, a quantidade de indústrias que estão fechando, que estão perdendo, as multinacionais que têm a operação no Brasil. Né? O Walmart já foi embora, só está o nome, é o outro grupo que comprou o Walmart. Aquela que o pessoal da classe média gosta, lá comer umas carnes, lá, o Outback. Sim. O Outback está sendo vendido. Isso eu não sabia, não. Pois é, o Outback está sendo vendido. Aqui em São Bernardo, a Ford fechou. A GM está doidinha para fechar a Ford de São Caetano. Né? Isso vai pesar mais ainda aqui na economia região do ABC. Fora a Honda, a Toyota diminuindo as suas plantas aqui, a sua capacidade produtiva. Né? Então o Paulo Guedes ele está criando essa confusão. Agora ele só consegue fazer isso se ele tiver de braço dado com um sujeito com o perfil do Bolsonaro, ou seja, o neoliberalismo à brasileira, ele anda de braço dado com o fascismo à brasileira. Exatamente. Daniel, outro momento bastante importante desse ano foi a soltura do ex-presidente Lula. Inclusive, o Brasil de Fato estava lá, fez uma cobertura excelente, entrou aqui com a gente no Bom para Todos também, depois da nossa cobertura no sábado. O que esperar agora, então, da política? Vamos falar sobre 2020. Foi esse momento bastante importante. Agora, o que esperar? Inclusive, com o fato de que ano que vem a gente tem eleições municipais e Lula vai ser um agente político bastante importante nessa eleição também. Perfeito. Eu acho que 2019 foi um ano de resistência ativa, nos limites da nossa capacidade de organização, da capacidade de organização da esquerda, e eu espero que tenha sido um ano de reflexão. E aí eu chego no tema do Lula, porque, de fato, 580 dias sem Lula como ator político, como alguns diriam, o centroavante desse time, da esquerda, dos movimentos populares, foram dias terríveis em que esse campo se viu órfão da figura do Lula por causa do peso político que ele tem, da popularidade que ele tem. Então, que pena que não conseguimos nos organizar como imaginávamos sem o Lula fisicamente, enfim, transitando, fazendo suas caravanas, o seu discurso e tal. Agora, por outro lado, que bom que esse campo conta com uma figura do peso do Lula, porque pensar 2020, iniciar o ano com o Lula solto, já descansado, porque eu imagino que essas semanas que passaram foram semanas de repouso, de descanso, de reencontrar amigos, enfim. O jogo político, a correlação de forças, ela sofre uma alteração que nós vamos ver quão significativa ela é no ano que vem, como você disse, com eleições municipais. A gente no Brasil de Fato, enfim, meu olhar pessoal também sobre a política me leva a crer que eleições são um fator importante da disputa política, mas não refletem totalmente a correlação de forças e nem devem ser o centro da nossa luta política. Agora, num momento de governo Bolsonaro, de ofensiva conservadora, desse fascismo à brasileira que o Igor trouxe, eu acho que as eleições municipais voltam a ganhar um peso enorme. Imagino que vai ser uma oportunidade de unidade também entre campos que volta e meia discordam em algumas pautas, mas agora a necessidade é muito maior de unidade porque o inimigo está dado, né? É um inimigo comum que traz as pautas mais reacionárias possíveis, e a oportunidade que a gente tem é de se unir nesse momento e dar uma sinalização para o governo federal, porque nós temos que, na minha visão,
federalizar ou nacionalizar o debate sobre as eleições municipais, trazer os grandes temas do Brasil para a discussão em 2020, aproveitar essa oportunidade para dar uma resposta à altura a esse desmonte que está acontecendo. Se vocês fossem indicar algo que a gente precisa ficar atento no ano que vem, o que seria? Bem, a primeira coisa é a gente ficar de olho na saída do capital estrangeiro do Brasil. Né? A Bolsa de Valores está bombando, né? Ontem bateu 114 mil pontos, mas a saída negativa, a saída líquida, né, de capital estrangeiro da Bolsa está batendo mais de 30 bilhões de reais. O que isso quer dizer? O capital estrangeiro não está apostando na economia brasileira, ao contrário da Rede Globo e da Folha de São Paulo. Né? É isso que quer dizer. Então, o Financial Times... não sou eu, né? É o Financial Times, que é a bíblia da City Londrina. Né? A City Londrina é a maior praça financeira do mundo, não é Wall Street. Né? É a City Londrina. Está alertando, o capital estrangeiro não vai resgatar o Paulo Guedes. Mas isso, exatamente, fura com os planos de Paulo Guedes. Completamente. Ele vendeu, o capital estrangeiro viria para redimir o Brasil com os investimentos, né? E o Brasil ia ter um crescimento virtuoso e o capital estrangeiro está indo embora. Ele está indo embora. O capital estrangeiro não acredita no Paulo Guedes. Vem um capital estrangeiro para cá, mas é aquele pessoal de curtíssimo prazo, pirata, que vem comprar ativos para revender em seguida com algum lucro, né? Esse capital estrangeiro que tá, não vem capital estrangeiro aqui para produzir, fazer um projeto novo, empregar gente. Esse não vai vir. E Paulo Guedes não tem um plano B. Não, ele não tem um plano B. Aliás, ele tem um plano, né? Eu tenho a impressão que o plano é o seguinte, que quando ele terminar isso tudo, ele vai morar nos Estados Unidos. Ou, sei lá onde, vai morar na Europa, ele vai embora, né? Ele não fica... Vai deixar a terra arrasada como herança, né? Vai deixar uma folha em branco e vai embora. Então, acho que é prestar atenção no comportamento do capital estrangeiro a partir de 2020. Isso eu acho que é uma... Está antenado, né? Eu sei que no nosso campo, né, político, assim, democrático, progressista, ele não gosta muito de acompanhar capital financeiro. E é muito chato, né? Capital financeiro... Eu realmente não entendo muito. Não, mas são coisas assim, né? Debentures, operações estruturadas, project finance, né? Eles têm essa linguagem abstrusa, inclusive para poder vender, né? Ó, eu entendo muito, então, né? Põe seu dinheiro na minha mão, que eu sou científico, né? Eu vou conseguir. Mas o capital estrangeiro, ele age no Brasil pela via do mercado financeiro. Então, esse comportamento do capital financeiro, eu acho que é a variável chave. Sim. Né? Que aí boa parte do capital brasileiro acompanha esse capital estrangeiro. Então, eu acho que essa é assim, pelo menos eu não digo para o ano que vem, mas pelo menos para o próximo trimestre. Tá. Né? Essa seria a variável chave. Né? E aí sempre olhar PIB, emprego, que eu nem falo muito porque eu acredito que no mínimo vai ficar na mesma. Sim. Né? A gente for dar uma olhada, todo ano vai crescer 2,5%, vai crescer 3%, quando chega no final do ano cresce 1%. Né? 2020 talvez seja daí para pior, né? Apesar de ter muito economista, até de gente boa, gente comprometida, que está acreditando um pouco aí em relatórios do Banco Central, etc. e tal. Mas os números que estão, quando a gente vai cavucar os números, quando a gente vai sair da superfície, a gente vê que a coisa é complicada. Se você, telespectador, também não se identifica muito com economia como eu, mas por isso que a gente traz economistas aqui para o estúdio, para explicar tudo isso para a gente. Ano que vem vai ser assim também, tá bom? Então fica tranquilo. Daniel, o que você acha que a gente pode apontar para ficar atento? Bom, já que o Igor trouxe esse tema da economia do mercado financeiro, que eu acho que é fundamental mesmo para a gente ficar de olho, eu vou trazer outros dois temas que não necessariamente dialogam com o tema do Igor, mas estão entrelaçados porque a sociedade capitalista ela tem vários braços, né? Várias redes, enfim. O primeiro tema que eu traria é o da criminalização da pobreza, que é algo que a gente vê, enfim, o Brasil com a sua herança escravista, enfim, a gente sabe que isso não é novidade no Brasil, mas tem adquirido e pode adquirir proporções muito fora do padrão que a gente está acostumado. Eu acho que quem viu e se escandalizou com o que aconteceu em Paraisópolis, por exemplo, aqui, quem se escandalizou com os 200 tiros contra um músico negro no Rio de Janeiro, com a morte da menina Ágata, com a falta de respostas e esclarecimentos em relação à morte da Marielle, enfim, uma liderança da Maré lá no Rio de Janeiro. Eu acho que esse é um ponto de atenção que a gente não pode perder de vista, porque é muito grave e reflete as mazelas da nossa sociedade, enfim, um reflexo da exclusão e do avanço dessas ideologias neoconservadoras que não têm limites e querem exterminar
aqueles que não são, aqueles que são descartáveis, digamos, na sociedade. Então, num Brasil com 13 milhões de desempregados, com tendência a crescer, porque não se gera mais empregos com boa remuneração, empregos estáveis, com carteira assinada, enfim. Eu acho que isso tende a crescer e as PMs estão, lamentavelmente, imbuídas desse espírito de extermínio mesmo. Isso é muito triste. Então, acho que esse é um ponto de atenção muito importante. Tem a ver também com indígenas sem terra, não só no meio urbano, mas também nos rincões do Brasil. No Maranhão, nós tivemos 4 indígenas guajajara mortos em um período de 1 ou 2 meses, Sim. agora recentemente. Enfim, isso são pontos de atenção que eu acho que para 2020 temos que ter olhos atentos. E o segundo ponto seriam a nossa defesa dos nossos bens da natureza, os bens nacionais. Então tem a ver com a questão ambiental, a Amazônia, a gente viu todas as queimadas que rolaram esse ano e tal, mas tem a ver com algo ainda mais perverso, que é água, terra, minérios e o custo da exploração desse extrativismo que ele estava falando, que o Igor trouxe para a gente, que está puxando de alguma forma o crescimento do Brasil, com um custo socioambiental altíssimo, que precisa ser olhado com todo o carinho. Enfim, eu acho que a gente precisa reconhecer quais são os valores, o que faz o Brasil grande, e são os seus trabalhadores, por isso eu trago a criminalização como um problema, e são as suas riquezas naturais que podem, de alguma forma, garantir o nosso futuro e estão sendo vendidas, estão sendo entregues, estão sendo desprotegidas por esse governo. Importantíssimo tudo isso que vocês disseram. Acho que para os nossos telespectadores fica esse aviso, fica esse alerta. Quero agradecer demais a participação de vocês aqui. Obrigada, Daniel, pela parceria da Brasil de Fato esse ano aqui também com o Bom para Todos. Você veio aqui, entrou para a gente assim pela internet. Muito obrigada pela parceria. Igor, foi um prazer recebê-lo. Espero você mais vezes ano que vem aqui no Bom para Todos também. Obrigada, pessoal. Obrigado a vocês. Obrigado. Deixa eu ver, olha, é o seguinte... Bom para Todos vai fazer uma pausa agora, então. A nossa equipe vai sair de férias e a gente volta lá para o final de janeiro com o programa ao vivo. Mas durante esse tempo que a gente fica fora, o Bom para Todos vai continuar sendo exibido com reprises. Então a gente separou os melhores programas, assim, entrevistas fantásticas de pessoas incríveis que passaram aqui por esse estúdio e você vai conferir. Inclusive, a gente deixou as análises dos jornalistas que sempre iniciam aqui o Bom para Todos para você relembrar alguns fatos importantes desse ano e poder reavivar isso na memória, ver as análises que foram feitas naquele momento, o que mudou de lá para cá. Então, tudo isso você vai poder conferir sempre às 3 horas da tarde ao vivo e às 11 horas da noite na reprise da reprise. Tá bom? Então, fica ligado. Pessoal, muito obrigada pela companhia esse ano. Vocês foram fundamentais. A nossa audiência foi fundamental para a nossa permanência, para o nosso estabelecimento aqui do Bom para Todos na TVT. Então, quero agradecer demais. Desejo para todo mundo um ano de 2020 de muita saúde e de leveza, porque esse ano foi um ano difícil, foi um ano pesado. Então, assim, que pelo menos a gente siga com um pouco mais de leveza, mais aguerridos e na resistência. E a gente vai estar aqui sempre que você precisar ouvir um outro ponto de vista ou quiser melhores análises ou análises um pouco mais diferentes do que roda por aí. Sintoniza na TVT, no Bom para Todos ou na internet, é só entrar no /Rede TVT que a gente vai estar aqui. Então é isso, esse é o nosso amparo. Pessoal, muito obrigada, de verdade. Feliz Natal, feliz Ano Novo, Bom para Todos fica por aqui. Bom final de ano e um ótimo 2020 para vocês todos. Até janeiro de 2020. Tchau, tchau.